Ah, não dá pra ver aqui, ó. Eu não consigo achar. Glória a Deus. Boa noite a todos. Enquanto o pessoal vão entrando, né? Nós vamos aqui conversando e esperando mais um pouquinho para que todos entrem, né? No horário. Hoje, quarta-feira, nós vamos estar falando sobre perdão, né? É algo importante para o processo de cura interior na nossa vida, para a cura das nossas feridas emocionais, né? Então, é importante que você, agora neste momento, compartilhe com amigos, parentes, sabe? Pessoas do Facebook, compartilhe no WhatsApp, pessoas que você querem que ouça essa mensagem sobre perdão, né? Nós sempre conhecemos muitas pessoas que têm dificuldades em perdoar, e ela própria diz: eu não consigo, eu não sei como fazer, eu não consigo perdoar, isso é difícil demais. Então hoje nós vamos falar sobre isso e como a gente pode ultrapassar essa barreira, né? E poder receber perdão de Deus e perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram. Então é muito importante que você neste momento compartilhe, né, com outras pessoas aquilo que nós vamos ministrar em nome de Jesus, né? Nos ajude aí, que cada um de nós possamos fazer um pouquinho. Se cada um de nós compartilharmos com as pessoas essa ministração, eu creio que algumas pessoas vão ser alcançadas pelo poder de Deus, algumas pessoas serão curadas, restauradas, algumas pessoas experimentarão perdão e darão perdão, né? Serão livres, terão paz, terão cura, terão libertação, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da palavra de Deus que nos traz cura. É o conhecimento da palavra de Deus que nos traz libertação. Então, o mal que estiver dentro de nós, aquilo que está nos afligindo, aquilo que está nos amarrando, aquilo que traz-nos angústia, aquilo que nos traz todo o mal, é aquilo que a palavra de Deus, adentrando em nossos corações, vai abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos tomar posse da promessa de Deus para a nossa vida. Então, o conhecimento da palavra de Deus é essencial para a nossa cura, é essencial para a nossa restauração das nossas emoções, é essencial para a cura e a libertação. Então, é importante que sempre que podemos, temos que estar ligados na palavra de Deus e naquilo que o Senhor tem para nos ensinar e aquilo que o Senhor tem para nos revelar, a verdade e o poder que há no Senhor Jesus para a cura, para o milagre, para a restauração e a libertação. Então nós vamos começar, né, já, e eu cumprimento vocês com a paz. Que Deus abençoe a vida de cada um, vocês que estão nos assistindo, você que é evangélico, mesmo você que não é, mesmo você que processa outra religião ou nenhuma, que Deus abençoe a sua vida e que a palavra de Deus possa chegar ao teu coração em nome de Jesus. Você esteja conosco até o final dessa ministração, que Deus tem algo especial para você. No final dessa ministração, estarei orando pela sua vida e declarando a cura e declarando a libertação no nome de Jesus. Somos instrumentos de Deus aqui na terra para proclamar a palavra do Senhor. E essa rede social, Facebook, né? Ela nos traz uma ferramenta poderosa para levar a palavra de Deus a todos os cantos dessa terra. Que Deus abençoe a sua vida nessa quarta-feira, em nome de Jesus. E desde já eu profetizo que Deus tem algo especial para você. Amém?
A ministração de hoje é sobre perdão. Hoje nós vamos falar sobre perdão. O tema é cura interior completa vem através do perdão. A cura interior completa vem através do perdão. Então, o tema de hoje é perdão. E é algo maravilhoso, irmãos, falar sobre isso, né? É algo que nós experimentamos todos os dias. Perdoar todos os dias. Porque todos os dias tem algo que nos fere, tem algo que nos machuca, tem algo que nos traz tristeza, né? Tem algo que nos traz frustração, decepção. E para isso, para que o rancor, o ressentimento, a mágoa não adentre nossos corações, nós lutamos todos os dias para perdoar. Perdoar, o perdão é essencial para que não cresça em nosso coração uma ferida, uma mágoa profunda que venha nos trazer problemas emocionais terríveis que pode acarretar até em doenças físicas, doenças sintomáticas, doenças que vêm nos causar problemas, dores, angústia, tristeza, depressão e síndrome do pânico, gastrite, né? Podemos ver aqui muitas e muitas enfermidades causadas por causa de feridas emocionais. E para que haja cura, temos que aprender a perdoar. E é sobre isso que falaremos nesse momento. É sobre isso que nós vamos ministrar hoje. Aprender mais um pouco como conseguir perdoar, como perdoar numa situação em que fomos profundamente machucados, feridos em nossa alma e nosso coração. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, fala sobre perdão. Vamos ler aqui na palavra de Deus. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Também vamos ler em Mateus capítulo 5, versículo 24. 5, 24 da palavra de Deus, tudo bem? Deixe sua oferta ali, diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Bem, esses dois versículos falam sobre perdão, né? De uma forma bem enfática, de uma forma bem dura, né? Que aquele que não perdoa, Deus não o perdoará. Né? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. E depois fala acerca de se você vai ofertar, dar uma oferta na casa de Deus, e no teu coração você tem mágoa, você tem rancor, você está infeliz, está triste, ressentido, né? Com amargura no seu coração, Deus não aceitará a sua oferta, porque a oferta maior é aquela que você traz ao seu coração, que é o perdão. Então, se alguém tem alguma falta, se alguém precisa liberar perdão, então vá até aquela pessoa, libere perdão, converse, reconcilie e depois diante do Senhor oferte, para que aquela oferta de gratidão seja aceita por Deus e assim você receba a tua recompensa. É importante isso, sabe por quê? A palavra de Deus retrata bem isso, irmãos, para dizer para nós o quão importante é o perdão, o quão importante nós precisamos perdoar uns aos outros. Amém? Independente de que ofensa nos fizeram, seja ela grande ou pequena, é essencial para que a bênção de Deus esteja sobre nossa vida.
Também fala, né, em determinado versículo, que agora eu não me recordo as palavras, é que, por exemplo, o marido e a esposa não estiverem em comum acordo um com o outro, se não perdoar um ou outro, a tudo aquilo que eles falarem, pedirem diante do Pai, a bênção deles será retida. Para você ver, quando o casal briga e não se reconcilia, não libera perdão um para o outro, quando eles vão orar, acontece da mesma forma, as bênçãos de Deus não é alcançada por eles. Por quê? Porque há um impedimento. E o perdão é necessário para que o céu se abra a nosso favor. O perdão é necessário para que Deus possa mover a sua mão e nos alcançar poderosamente, não só na questão de cura interior, mas em todos os aspectos da nossa vida. Material, financeira, sentimental, emocional, e em todas as áreas. O perdão é essencial. Sabe por quê? A palavra de Deus está dizendo sobre oferta, porque oferta é algo material. Mas que quando você leva diante do Senhor, se torna algo espiritual, se torna algo santo. Então, quando o nosso coração não tem perdão, nós não estamos em santidade com Deus. Por isso, antes de você pensar, eu não consigo, eu não quero, eu não vou perdoar, porque ninguém sabe o que eu passei, eu não vou perdoar essa pessoa, ela não merece o meu perdão, ela não merece o seu perdão, mas Deus merece, Deus quer e Deus necessita para destravar os céus e te alcançar. Deus necessita que você libere com a sua boca, com o seu coração, consentido em seu coração, mesmo que a dor é muito grande e que Deus tenha que vir ao teu encontro, o Espírito Santo tenha que ajudar você, para que o céu se destrave, para que o céu se abre, para que as bênçãos se derramem sobre tua vida, em todas as áreas da sua vida. O teu coração tem que estar cheio de perdão. Se não estivermos dispostos a perdoar aqueles que nos ofenderam, não poderemos receber completa cura interior. Alguém pode argumentar: mas ele me ofendeu muito, acho que não posso perdoá-lo. Essa pessoa deve orar a Deus nos seguintes termos. Eu sempre faço isso, irmão. Senhor, sei que tenho de perdoar fulano, né? Essa é a oração que você deve fazer. Sei que tenho que perdoar fulano. E quero perdoá-lo, mas por mim mesmo não o consigo. Ajuda-me a perdoá-lo. Esta oração, quando a pessoa passa por um profundo sofrimento, por uma dor muito extrema, algo muito profundo, que lhe causou feridas terríveis, dores tremendas em seu coração. Então não devemos julgar essa pessoa quando ela diz: eu não consigo perdoar. É difícil para mim, eu sei, eu quero, preciso perdoar, mas dentro da minha alma está doendo muito. Aí você faz essa oração: Senhor, eu sei que tem que perdoar, né? Fala o nome, fulano, e quero perdoá-lo, mas por mim mesmo não consigo. Ajuda-me a perdoá-lo. Quando se tornar muito difícil liberar perdão, faça essa oração. Ore a Deus. Peça o Espírito Santo que te ajude para você se beneficiar. Você já foi ferido, você já está machucado.
E quando nós não colocamos o remédio em nosso coração, porque o remédio de Deus para nós é o perdão. Esta é a receita divina. Essa é a palavra, esse é o remédio, esse é o bálsamo a qual a palavra de Deus dirige a nós. Perdão, perdão. A transmissão foi pausada, vê aí. Glória a Deus. Então, é necessário que nós estejamos dispostos em nosso coração. Estando dispostos e fazermos essa oração, pode ter certeza que Deus vai te alcançar. Entregue a Cristo sua vontade e deixe que Ele próprio perdoe aquela pessoa por você. E como eu saberei que aquela pessoa foi perdoada, que eu perdoei, que eu estou livre e que isso não vai me causar mais dor e sofrimento? Quando nós olhamos para aquela pessoa e nós temos outro sentimento do que raiva, nojo, mágoa, tristeza, opressão, angústia. Quando nós perdoamos, a resposta, a característica, o sentimento em nosso coração é de paz. Nós olhamos para o nosso ofensor e nós não sentimos raiva, não sentimos angústia, não sentimos nojo, não sentimos mágoa. Pelo contrário, olhamos e temos um sentimento de piedade, de compreensão. E é isso que se chama perdão. O sentimento do perdão é olhar para o nosso agressor, para o nosso ofensor, para aquele que nos machucou profundamente, olhar com outro olhar, olhar de piedade, olhar de compreensão e olhar de paz. Faça uma decisão consciente. Sim, perdoarei a todos os que me ofenderam de alguma forma. Use de autoridade para com o espírito de rancor que Satanás enviou a você. Bem? Quando nós somos machucados, quando nós somos feridos, quando nós somos ofendidos profundamente em nossa alma, seja aquilo física ou com palavras ou com atitudes. Muitas vezes eu ouço pessoas dizerem que palavras ferem mais do que um tapa. A gente vê muitas mulheres que são agredidas nos seus lares, uma violência terrível. Muitas vezes vivem à margem do perigo, sofrendo ameaça de morte. E todas as vezes que ligamos a televisão, nós vemos mulheres que foram violentadas, assassinadas, que foram espancadas quase até a morte, que sofrem ameaças físicas, ameaças psicológicas, que a pessoa fica refém psicologicamente do seu agressor. Nós temos muitas formas de agressão, de violência, a qual a crueldade, a malignidade no coração dos homens, e quando eu digo homens, estou referindo ao conceito, né? Mas é homens e mulheres, porque nós não podemos apenas dizer um gênero.
né? Às vezes temos mulheres cruéis, maldosas, né? Malignas, assim como temos muitos homens que são, às vezes, a maioria por serem mais fortes. Então nós vemos também muitas crianças violentadas, adolescentes violentadas, mulheres violentadas, estrupadas, e elas vêm até nós com uma situação terrível. Elas vêm com um espírito de rancor muito grande. Eu não sei se é o teu caso ou você conhece alguém nessa situação. Às vezes você que está me ouvindo pode estar agora imaginando alguém que sofreu abusos terríveis, uma amiga, um parente, um conhecido, um vizinho, ou alguém do seu trabalho que teve a coragem de desabafar com você, que às vezes é muito difícil. Às vezes nós convivemos anos e anos de um lado da pessoa, mas não sabemos o seu passado, o que ela sofreu, os abusos, a violência que ela viveu. Então Satanás coloca um espírito de rancor em seu coração. Ele arma toda essa situação para que se torne um ser humano defeituoso, deformado espiritualmente e emocionalmente. Porque muitas vezes as pessoas estão ali perfeitas do lado de fora, mas estão deformadas para o lado de dentro, com deformidades no seu emocional, no seu coração, na sua vida, nas suas emoções. Porque o espírito de rancor que Satanás ali colocou dentro daquela vida, em seu coração, em suas emoções, sua mente, fazendo ela lembrar constantemente do abuso, da violência, daquilo, não sai da sua mente, não sai do seu coração, e ela fica ali, e muitas vezes a pessoa agredida, violentada, muitas vezes ela fala, a culpa foi minha, porque aquele monstro fez isso comigo. Talvez se eu tivesse feito diferente, muitas vezes as pessoas começam a se martirizar, se culpar por algo que ela não teve culpa. Use de autoridade para com o espírito de rancor que Satanás enviou a você. O coração tá parando, Giovana, o que tá acontecendo? Travou? Do teu celular também? Amém? Eu vou repetir novamente. Infelizmente a internet está caindo, né? Peço desculpas, irmãos, não sei o que está acontecendo. Uma bênção essa net, né? Mas vamos lá, continuar. Use de autoridade para com o espírito de rancor que Satanás enviou a você. E peça a Jesus para encher seu coração de amor e perdão. E peça a Jesus para encher o seu coração de amor e perdão. Esse perdão deve ser incondicional. Não podemos dizer, eu o perdoarei se parar de beber. Né? Vamos lá no exemplo. Numa família, tem lá o marido que bebe. E ele fica violento, e ele xinga, e ele quebra as coisas, né? Ou então gasta todo o dinheiro que era para despesa da casa em bebidas. E aí vem a sua esposa, um exemplo que eu estou dando, e diz, não vou perdoar, só perdoo você, porque a pessoa vem e pede perdão, né? Ela se arrepende, pede perdão. Eu só vou perdoar você se você parar de beber, aí eu te perdoo.
Isso não é perdão incondicional. O perdão tem que ser incondicional. Não tem que ter situações, não tem que ter um acordo para que haja perdão. A gente tem que perdoar, independente se aquela pessoa vai repetir aquilo ou não. Lembre-se que Pedro perguntou para Jesus quantas vezes ele tinha que perdoar. 7 vezes 7, Senhor Jesus. E Jesus falou, não. Que Jesus disse que ele teria que perdoar 70 vezes 7. Quer dizer, perdoar sempre que fosse necessário. Mas não estava dizendo por toda a sua vida, por uma pessoa só. Sabe o que Jesus estava dizendo? 70 vezes 7, uma pessoa só? Porque Jesus quis dizer que não há limite para perdoar. Que o perdão também é incondicional. Se aquela pessoa te feriu, te machucou, e voltar a vir te ferir novamente, você não põe uma cláusula, uma condição. Só vou perdoar se você nunca mais fazer isso comigo. Não, você vai perdoar porque o perdão é benéfico para você. Você vai perdoar porque a condição que Jesus nos ensina é perdoar para sermos perdoados e assim sermos salvos, e assim sermos restaurados, e assim sermos curados, e assim termos uma vida feliz, abundante, cheia de paz, sem ter rancor, sem ter um espírito de rancor dentro do nosso coração. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós temos que perdoar independente de condições. É incondicional o nosso perdão. Mais um exemplo aqui. Ou parar de jogar. Aí eu vou te perdoar, né? Ou então, eu a perdoarei se ela pedir perdão primeiro. Eu já ouvi muito isso. Se ela vir pedir perdão para mim, eu vou perdoar. Mas se não vir, eu não vou perdoar. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Nós temos que perdoar sempre. Independente se a pessoa se arrependeu ou não. Não devemos dar condições para o perdão. Para perdoar, temos que perdoar incondicionalmente, independente se a outra parte se arrependeu ou não, independente se a outra parte assumir sua culpa e dizer, eu vim pedir perdão para você, e aí, agora eu te perdoo, senão não ia perdoar. Não, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Temos que perdoar incondicionalmente. Sei que às vezes é muito fácil para um pastor ou conselheiro dizer a uma pessoa, você deve perdoar seus ofensores, né? Eu não acho que é fácil, porque quando a gente vivencia muita coisa em nossa vida, quando a gente experimenta muita coisa em que nós tivemos que perdoar, então quando eu estou ministrando, porque como eu sou pastora e conselheira, então muitas vezes quando eu estou aconselhando como pastora, eu já muitas vezes tive que perdoar coisas muito profundas, coisas que me ofenderam, me machucaram profundamente. Então quando eu digo a alguém que ela precisa perdoar o seu ofensor, eu sei o quanto aquilo está doendo nela, eu sei o quanto aquilo é difícil, porque eu também tive que lutar. Em determinado momento eu também tive que fazer a oração que eu disse agora há pouco a vocês. Em determinado momento eu precisei da ajuda do Espírito Santo. Então, quando estou aconselhando, falando sobre perdão, não é fácil para mim, porque eu me coloco no lugar daquela pessoa. Porque assim como ela, naquele momento, está sofrendo, está doendo a sua alma, eu também um dia experimentei isso. Então, eu não acho fácil falar sobre isso. Mas é necessário falar, porque o remédio para a cura da nossa alma
é o perdão. A paz que vai reinar em nosso coração, a alegria que vai vir sobre nossa vida, está no perdão. Mas outra coisa é aquela pessoa que foi tão maltratada poder dizer eu perdoo. É muito difícil. Eu perdoo. Dói muito. É um processo. Por isso que a gente tem que ter paciência, compreensão. Às vezes você está ajudando uma pessoa, você que está me assistindo, e essa pessoa disse, eu não consigo perdoar. Eu não vou perdoar. É difícil para mim, eu já deparei com isso. Em que eu tive que ajudar, orar com essa pessoa várias vezes e falar para ela e ajudá-la, sabe? Porque não é fácil. É por isso que um conselheiro, alguém que vai aconselhar, ajudar uma outra pessoa que está vivendo um momento difícil, porque a pessoa, ela vem até a gente e conta a sua dor e abre o seu coração. Muitas vezes ela quer ser compreendida, ela não quer ser julgada. E às vezes nós começamos a julgar. Mas não pode, desse jeito você vai para o inferno. Que crente é? Você tem que perdoar, independente, vai ter que perdoar. Aquela pessoa está ferida, nós não temos que ir com palavras duras de julgamento para aquela pessoa. Mas nós temos que ir com palavras de consolo e de amor. Mostrar a ela que Jesus a ama, que Jesus a perdoou e que Ele vai ajudá-la também. Neste momento tão difícil, que ninguém mais experimentou o perdão verdadeiro do que Jesus, irmãos. Jesus estava lá naquela cruz sofrendo. E ele olhou para os céus e disse, Senhor, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. As últimas palavras de Jesus antes dele dar o último suspiro naquela cruz foi, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, todas as vezes que você achar difícil perdoar alguém, todas as vezes que você falar é muito difícil, falar eu perdoo, porque o que ele fez é muito difícil de perdoar. Lembre-se que aqueles que estavam matando ele, os seus assassinos, os seus algozes, estavam ali esperando sua morte. E ele, no seu último fôlego, juntou todas as suas forças e disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Lembre-se disso. E uma coisa que eu quero dizer, que perdoar não significa que eu tenho que me relacionar e confiar novamente naquela pessoa e me abrir o meu coração. Perdão e relacionamento são coisas bem diferentes. Uma coisa é você perdoar, outra coisa é você ter intimamente, estar ligado àquela pessoa que um dia te traiu, te magoou, te feriu. Tem pessoas que a gente perdoa, mas que é necessário que nos afastemos, né? Eu não estou dizendo em relação ao casamento, eu estou dizendo em relação a risco de vida, sabe? Ao ter um relacionamento, perdoar sim, mas a pastora falou que eu tenho que perdoar, então vou ter que continuar lá junto com meu marido que me ameaçou de morte, tentou me matar. Não é isso que eu estou dizendo.
Eu estou dizendo que o perdão tem que estar aqui no nosso coração. Mas se você está correndo risco de vida, se você estava num relacionamento em que a pessoa tentou te matar várias vezes, te espancou, que você chegou ao hospital quase morta, você falar, é porque eu perdoei, eu vou voltar para ele. Não confunda isso. Eu quero que vocês entendam isso. O perdão é o sentimento que você tem que ter aqui dentro do seu coração. Mas você voltar com aquela pessoa que praticamente quase quis te matar, que várias vezes quis tirar a tua vida. Então não confunda. Quero que vocês entendam isso, né? Quero que vocês vejam o perdão de uma forma diferente. Perdão é um sentimento aqui dentro do meu coração. Não vou ter ódio, não vou ter mágoa, não vou ter rancor por aquela pessoa quando eu me lembrar dela. Mas necessariamente, se eu estava num relacionamento com uma pessoa agressiva, uma pessoa que me jurou me matar os meus filhos, e eu continuar num relacionamento desse, aí não é porque eu perdoei, então tem que ficar com ele. Não, irmãos. Né? Eu estou dizendo num caso assim extremo que não tem como você viver com aquela pessoa. Já está ali, né, os sinais de que aquela pessoa não tem nada a ver mais. Você separe, vai longe, foge, vai viver sua vida e continua orando pelaquela pessoa para Deus fazer a obra na vida dela e no futuro ela vir se converter, se libertar, né, e ser uma nova vida, né? Então, eu quero que vocês que estão me assistindo, que estão me ouvindo agora, entendam que perdão não é pôr sua vida em risco. Não, a pastora falou que eu tenho que perdoar, então meu marido, vou ter que voltar aquele marido espancador, vou ter que voltar para aquele marido violento que quase me matou. Não é isso, né? Então, tem questões, mais questões. E Deus não quer, nem Deus não quer. Deus quer que você perdoe no seu coração, mas Deus não quer que você vá viver ali, né, se sujeitar a uma vida desgraçada, né, a qual você estava vivendo outrora. E por isso não é ter amor próprio, o amor que Jesus fala que nós devemos ter por nós, né? Então, eu quero que vocês estão me assistindo, veem isso como uma coisa séria. Perdão vai ser necessário. Esse abusador, esse espancador, esse homem violento, você vai perdoar, mas vai ficar longe dele. Vai colocar ele nas mãos de Deus, deixar Deus trabalhar na vida dele. Você vai ficar longe, né? Tem casos na minha família, né? E isso já aconteceu, em que eu fiquei muito feliz dela ter se livrado, né, de tal situação. E eu disse para ela, foi a melhor coisa que você fez, e eu oro por ela e oro por ele, né, também pela essa pessoa, mas hoje ela tá bem, ela tá em paz, ela tá, não corre mais risco de vida. Eu ficava muito, muito preocupada e orava sempre para Deus proteger a vida dela, no seu relacionamento com o marido abusador, o marido violento. Então, é terrível isso. Então, eu quero deixar bem claro aqui, para não confundirem o que Deus está querendo nos ensinar, né? Tenho feito aconselhamento com muitas pessoas, e às vezes eu fico horrorizada com os pecados que cometem contra elas. Irmãos, já ouvi situações terríveis. Já vi coisas muito, 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 muito horrendas, sabe? Já vi muitas histórias de pessoas, de crianças que foram abusadas pelos seus pais, pelo seu pai. Criança que foi abusada por tio, por vô. Já soube de histórias de criança que foi abusada pelo pai e a mãe sabia e nada fez. Eu vou contar a história de uma jovem. Eu não vou falar o nome dela, nem aonde aconteceu, porque, né, nós estamos
em rede social e não quero constrangê-la, né? Mas no ministério a gente vivencia coisas terríveis. Há muitos e muitos anos atrás, eu me deparei com um caso de homossexualismo, né? Uma jovem que veio para a igreja e ela era lésbica, gostava de mulher, né, do mesmo sexo que ela. E ela tinha trejeitos masculinos, falava grosso, andava que nem homem, só usava calça, camisa, camiseta. Ela era quase um homem, mas a gente via que ela era bonita, era uma moça muito linda. E ela veio para a igreja porque ela queria se libertar. E aí eu comecei um processo de trabalho de cura interior com ela. Foi difícil ela confessar. Foi difícil eu chegar na raiz do homossexualismo que ela estava vivendo na vida dela, né? E um dia, quando eu estava ministrando com ela, falando com ela, e eu dei abertura para ela abrir o coração, para ela confiar em mim. E aí ela começou a contar em detalhes a violência sexual que ela sofreu, os abusos sexuais, os estupros cometidos pelo seu pai. Ela disse que ela era pequena, criança, e a partir daquele momento ela teve nojo de homem. Que todos os homens que ela olhava, ela sentia nojo. Satanás colocou um espírito de rancor, de ódio por todos os homens. E aí ela começou a ter sentimento por mulher. Transferiu todo o sentimento, né, aquele espírito maligno que entrou através do espírito de rancor, de ódio no coração dela, se transformou em sentimento pela pessoa do mesmo sexo que ela. Foi difícil o processo de libertação, foi difícil o processo de cura interior. Eu tive que ensiná-la, porque ela cresceu com trejeitos masculinos. Eu tive que ensiná-la a andar que nem mulher, né? Mais delicada. Tive que ensinar ela a falar, tive que ensinar ela a se vestir, né? Passar uma maquiagenzinha, arrumar o cabelo. Começou a deixar o cabelo crescer e ela era uma jovem linda. Tinha uns olhos claros, lindo, uma moça linda. E conforme ela foi se transformando, foi de novo se tornando uma mulher, como de fato Deus a tinha criado, ela foi tendo os olhares dos rapazes da igreja, e até ela veio a ter um relacionamento com um jovem da igreja na época. E eu vi o quanto Deus estava transformando e libertando aquela jovem. E foi algo tremendo, que eu glorificava a Deus todos os dias pela vida dela. Glória a Deus. E quando me deparo com uma pessoa que sofreu ofensa tão grave que não consegue perdoar, né? Então, quando nós nos deparamos com algo tão grave, uma ofensa tão grave como essa, porque quando nós somos pequenas, nós olhamos para o nosso pai como algo como alguém, como protetor, que nos protege, sabe? Que nos protege, que cuida de nós, né? Eu me lembro do meu pai, o quanto meu pai era um homem protetor, um pai protetor. Eu me lembro quando criança, quando na adolescência, eu e minhas irmãs dormíamos no mesmo quarto, era 2 camas de casal, 2 dormiam numa cama de casal e 2 na outra. E nós tínhamos uma janela, era baixa a nossa casa, então tinha uma janela e ficava do lado da minha cama, a janela.
né? E era uma janela assim que tinha aquelas de travar, assim, que é chamada de tramela, né? E era fechado com aquilo, então era fácil de abrir. E eu me lembro que sempre quando a gente estava dormindo, minha mãe dizia sempre: olha, toma cuidado, porque o seu pai sempre vai no quarto de vocês quando você está dormindo, então dorme de roupa, fica decente, né? Não dorme de qualquer jeito, não. E ele também ficava bravo se a gente não se vestisse adequado para dormir. E aí eu me lembro que uma noite, uma ronda de madrugada, umas 3 horas da madrugada, meu pai acordou e foi até o nosso quarto e se deparou com uma cena terrível. Um cara estava com a metade do corpo para pular para dentro do nosso quarto. E sabe Deus o que fazer conosco, né? E meu pai naquele momento pegou um pedaço de pau e esse homem, a hora que viu meu pai entrando no nosso quarto, correu. Meu pai correu até um certo pedaço, mas não conseguiu alcançar, era noite, escuro. Mas eu me lembro que depois desse dia, o meu pai se tornou ainda muito mais protetor do que ele era. Se tornou um homem muito mais precavido. Ele colocou uma segurança maior na janela, prendeu aquela janela com cadeado e disse para nós tomar cuidado, qualquer barulho que a gente levantasse, chamasse ele. Então minha mãe disse que a partir daquele dia meu pai dormiu muito menos do que ele dormia no normal. Quando eu vi tudo isso acontecer, eu senti protegida. Senti uma proteção, senti que aquilo era amor de um pai para com suas filhas, o cuidado dele, né? Então, quando a gente se depara com histórias tão horrendas, histórias tão terríveis, é muito difícil, né, irmãos? Eu acredito que quem vivenciou uma violência dessa, eu acredito tanto que elas sofrem, tanto que é difícil para elas perdoar. Mas ainda bem que nós temos Jesus que nos ajuda, temos o Espírito Santo que é o nosso consolador e nos dá força, nos dá graça para a gente poder liberar perdão, para ser livres, para ser curado, para ser liberto, para termos paz e alegria em nosso coração. Isso é muito importante, irmão. E vivenciar certas histórias, às vezes a minha alma dói tanto porque a gente se compadece. Quando a gente vivencia tais histórias, ouve tais histórias, a nossa alma, o nosso coração dói profundamente. E muitas vezes as pessoas não sabem o trabalho de um pastor, de uma pastora. Não sabe que emocionalmente, às vezes a gente tem que ouvir histórias, conversar com aquelas pessoas. E por isso que a gente tem que ser compreensivo, por isso que nós não devemos julgar as pessoas e nem condená-las e nem criticá-las. Pelo contrário, devemos ter sabedoria, termos cuidado, né? Termos amor e termos empatia por aquela pessoa, porque só ela sabe a dor que ela vivenciou. E a gente muitas vezes fica pensando assim: como ainda essa pessoa continua viva, vivendo, como ainda ela está em pé com tudo que ela vivenciou, tudo que ela sofreu, todos os abusos. E por isso nós temos que ter fé por ela também, né? Por isso, quando essa pessoa vem até nós, a gente tem que mostrar um Jesus que é um Pai maravilhoso, um Deus que nos ama, que nos guarda, um Deus que está sempre conosco. Temos que ter fé por ela também. E assegurar-lhe que ela virá o dia em que aquelas mágoas profundas
virá o dia em que aquelas profundas mágoas serão curadas. E o amor e a luz de Cristo expulsarão completamente de sua vida as trevas de Satanás. Amém? Temos que ter paciência, né? Como eu disse, a história da jovem não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Foi muito tempo, 2 vezes na semana, às vezes até 3, eu conversava com ela, eu orava com ela, eu mostrava a luz da palavra de Deus, eu mostrava quem Jesus era, o seu amor por ela. E aquilo foi entrando no coração dela, até que aquela mágoa foi se dissipando, até que aquela situação foi modificando e ela foi vendo Jesus como o seu amigo verdadeiro. Ela começou a ver Deus como seu pai protetor, que guarda a vida dela, o Deus que cuida dela. Então ela pôde ver e experimentar o profundo amor de Deus por ela. Porque quando a gente se relaciona com um pai abusivo, nós também acabamos ter distorção, né, a respeito de Deus, ter conceitos deformados sobre Deus. Começamos a ver Deus como o pai terrestre era, né? E aí a gente vê muitas pessoas vendo um Deus opressor, vendo um Deus que só castiga, vendo um Deus que só julga, vendo um Deus que só maltrata, vendo um Deus que só quer sacrifício. E não é verdade, é isso que Satanás incute no coração e na mente das pessoas feridas. Aleluia. E o amor e a luz de Cristo expulsarão completamente de sua vida as trevas de Satanás. Nossa atitude de conselheiro deve ser a de não aumentar sua condenação pelo fato de não conseguir perdoar. Temos que continuar a apresentá-la a Deus em oração, até que o amor restaurador do Senhor lhe dê grande desejo de perdoar. Amém? Glória a Deus. Fiquem com essa palavra de hoje. A oração do Pai Nosso é um exemplo para nós, é um ensino para nós de como devemos orar, de como devemos proceder diante de Deus e dos homens, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí está a resposta a você. Quando você pede perdão a Deus, você tem que condicionar o perdão no seu coração em relação a outros. Que Deus abençoe a sua vida hoje. Quero aqui agradecer a todos. Daqui a pouco estaremos orando, né? Vamos estar aqui lendo. Louvado seja o nome do Senhor. Temos muitas pessoas que estavam nos assistindo, a Rosa, Paula Nascimento, Stephanie, a Renata Araújo Cabral, Ana Dias, Neide José de Souza Santo, pastora Neide, né? Glória a Deus. Aparecida de Souza, irmã Cida, Cido Almeida, Edivaldo Rosa, pastor Edivaldo, Walterlane, a Val,
Glória a Deus, irmã Leia, Letícia, minha nora, Lúcia Belay, pastora Lúcia, minha mãe na fé. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que nos estão assistindo nessa noite. Que Deus esteja com a tua vida, que o Senhor esteja na tua casa, na tua família, nos teus negócios, que o Senhor te proteja, te guarde e livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que a palavra de hoje possa ter entrado no coração de vocês. Que a palavra de hoje venha trazer um novo significado. Que o perdão hoje que você ouviu venha ter um novo significado para a tua vida. Em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora, amém? Feche os teus olhos, você aí que está nos assistindo. Deus tem algo especial para a tua vida, Pai. Em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada um neste momento. Cada pessoa, meu Deus, que nós aqui reconhecemos, que nós vemos precisam do teu perdão, que precisa liberar perdão, Senhor. Assim como nós aprendemos nessa noite, que o Senhor possa nos ajudar, nos auxiliar em situações, meu Deus, adversas, difíceis, a qual precisamos liberar perdão, perdoar os nossos ofensores, assim como o Senhor Jesus nos ensinou, para que tenhamos a cura completa, a libertação completa e a restauração, e que a paz venha reinar em nossos corações. Enche o nosso coração de perdão, enche o nosso coração de amor, em nome de Jesus, ó Pai. Repreendemos todo espírito de rancor, repreendemos todo espírito de ressentimento, repreendemos todo espírito de mágoa, tudo que não vem do Senhor, todo espírito de ódio, de raiva, de ira, tudo aquilo, meu Deus, que há dentro do nosso coração e nos faz, meu Deus, nos sentir, meu Pai, ó Senhor, que possamos, que aquele sentimento de vingança não esteja dentro de nós, porque quando estamos feridos, queremos ferir, quando estamos feridos, não sabemos como lidar e desejamos a morte, e desejamos a desgraça de outros, e desejamos que aquela pessoa sofra da mesma forma que estamos sofrendo. Mas o Senhor Jesus, que nos ensinou a perdoar, que nos ensina a amar, e lá na cruz ele declarou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus está dizendo a nós: não seja vingativo, não deseje o mal a essa pessoa, não deseje a destruição dessa pessoa, antes enche o teu coração de perdão, antes enche o teu coração de amor, para que você possa liberar e ser livre e ter vitória sobre a tua vida e ter bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida sentimental, emocional e espiritual, e também na sua vida financeira, pois eu declaro a cura, eu declaro o milagre, eu declaro a libertação em nome do Senhor Jesus, que sejamos livres para perdoar, que sejamos livres para amar a todos, mesmo aqueles que nos perseguem, como Jesus nos ensina que devemos amar até aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos perseguem. Então, meu Deus, que essa palavra entre em nossos corações e nos ajude, meu Pai, em todos os momentos difíceis que depararmos com situações, ó Pai, Pai, difícil de perdão, que o Senhor seja o nosso ajudador. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, até quarta-feira que vem, em nome de Jesus.